Vlad, o Empalador. Sim, já existiu um Drácula na vida real. Mas não, ele não mordia o pescoço de belas e jovens mulheres e sugava-lhes o sangue. Mesmo assim, era terrível o bastante para ser qualificado como um monstro, isto é, se os relatos do século XV forem verdadeiros. Seu nome era Vlad III e ele era príncipe do Principado Romeno da Valáquia, logo ao sul da Transilvânia, terra natal do Drácula fictício. Seu pai era conhecido como Dracul, que em romeno quer dizer dragão. O apelido de Vlad, Drácula, significa filho de Dracul. Embora não fosse um verdadeiro serial killer, Vlad era considerado um autocrata excêntrico que subjugava seus inimigos, reais e imaginados, com sadismo indescritível. Apesar de mais conhecido hoje em dia como Drácula, ele tinha outro apelido no século XV, Vlad Tepes, que significa Vlad o Empalador, em homenagem à sua forma de tortura favorita. Essa reputação sanguinária que impressionou Bram Stoker e o motivou a usar Vlad como base para sua hoje lendária criatura da noite. Alguns historiadores, porém, afirmam que tudo isso pode ser uma grande mentira injuriosa. Eles defendem que os relatos das atrocidades de Vlad foram exagerados e que ele era, na verdade, um grande herói romeno, defensor de sua terra natal contra a investida estrangeira. Insistem ainda que as ações de Vlad devem ser colocadas no contexto histórico apropriado, um período em que seu país precisava de um líder forte, ainda que severo. Vlad assumiu o trono da Valáquia em 1456, quando seu país estava sob ataque dos turcos otomanos vindos do sul. Ao mesmo tempo, os principados romenos tinham que manter uma aliança volátil com os húngaros ao norte. De acordo com textos, Vlad Drácula viveu em um momento de grande importância para o futuro do povo romeno, e sua resistência diante dos conquistadores otomanos manteve vivo o espírito de independência entre seus compatriotas. Enquanto os defensores de Vlad, o Empalador, centravam-se em seus êxitos políticos e militares, seus inimigos preferiram discorrer longamente sobre como, de fato, ele conseguia fazer frente aos turcos e outros adversários. O quanto esses detratores florearam o lado negro de Vlad é difícil dizer. O que sabemos é que os relatos acerca da selvageria de Drácula são de arrepiar os cabelos. Quando se tratava de seu método de tortura preferido, Vlad seria dono de uma criatividade desconcertante. Usando o peso de suas vítimas, conforme elas deslizavam por uma estaca oleosa e pontiaguda, ele às vezes as empalava através da boca, outras através do ânus, do coração ou do umbigo. Dependendo do humor, cegar, queimar ou escalpelar suas vítimas também podia fazer parte do processo hediondo. Em geral, esse tipo de execução era reservado para inimigos de guerra. Segundo a lenda, em 1461, enquanto batia em retirada fugindo de implacáveis tropas otomanas, Vlad teria deixado uma verdadeira floresta de turcos empalados pelo caminho. Sua atitude em relação aos saxões aparentemente não era muito melhor. Em 2 de abril de 1459, em Brasov, Transilvânia, teria ordenado o empalamento de milhares deles, com as estacas dispostas em torno de uma mesa na qual ele calmamente jantava em meio à carnificina. Outros alvos de Vlad eram os boiardos, aristocratas romenos que estariam supostamente implicados no assassinato de seu pai. Certa vez, diz a lenda, Vlad convidou vários deles para participar de um suntuoso banquete em seu castelo, e então queimou-os vivos no salão de jantar. Seu sadismo poderia também ser dirigido a indivíduos que violassem seu profundo e insanamente severo senso de moralidade. Para o crime de adultério, quando cometido por mulheres, ele esfolava a culpada viva e removia sua genitália. Disse que certa vez ficou chocado ao ver que uma camponesa fez a camisa do marido curta demais. Ele mandou introduzir uma estaca em brasas por sua vagina e atravessá-la até a boca.
No que ele deve ter considerado um gesto magnânimo, presenteou em seguida o camponês viúvo com uma nova esposa. Vlad também assava crianças e fazia as mães comerem os próprios filhos, de acordo com um panfleto publicado pelos alemães em 1462 sobre a vida do Drácula. Inimigos de Vlad, eles provavelmente tinham razões válidas para odiá-lo, o que poderia muito bem tê-los inspirado a exagerar ou a inventar atrocidades. Verdadeira ou não, essa versão da vida de Vlad, um dos primeiros best-sellers produzidos pela imprensa de Gutenberg, difundiu sua reputação, que sobrevive até hoje. Historiadores mais modernos têm desacreditado o panfleto original de Drácula por considerar ele uma crítica caluniosa. Mas mesmo se aceitarmos a ideia de que ele foi um líder notável, conforme os padrões da época, são grandes as chances de que Vlad praticasse tais atos bárbaros. Afinal, as regras da guerra e da pena de morte eram muito menos escrupulosas no século XV. É provável que ele fosse de fato cruel, mas não mais que outros guerreiros aristocratas de sua época. Inscreva-se para conhecer mais histórias reais de crimes que marcaram o mundo. Ative o sininho e acompanhe os próximos casos.